Mister, depois tem aqui também a ponta a questão da academia. Também teve vários anos ligados a uma academia aqui de Espinho, de futebol. Criei. Que criou, exatamente. Isso é um projeto que ainda está ligado, ou entretanto agora que já está com outras responsabilidades já passou a parte? Não, estarei sempre ligado, umbilicalmente estarei sempre ligado. Foi uma criança que eu pus ao mundo, portanto é uma academia aqui em Espinho, sediada na Vila de Silvaldo, em que o projeto como é que nasceu. A academia chama-se Marfoot e não tem nada a ver com o mar de Espinho. São as iniciais de Marco, Abel e Rui. O Marco, atualmente, era na altura o diretor desportivo do Olhanense, na Primeira Liga, que jogou comigo no Vitória, lá está a fruto daquela relação que a gente criou. O Abel, ao que está no Palmeiras, também estava na altura no Vitória com a gente, e eu. E, portanto, eu sugeri, na altura quando deixei o Boa Vista, e eu não sou muito de estar parado, sugeri a criação de uma escola de futebol e criar aqui uma escola na terra de cada um de nós. O Marco, na altura, estava em Olhão, não conseguiu, ele teria que fazer na Trofa, não conseguiu, não tinha tempo, não tinha disponibilidade. O Abel, na altura, estava a recuperar de uma lesão que teve na final de carreira no Sporting e, portanto, depois, entretanto, engrenou ali nos Júniors do Sporting como treinador e estava lá a fazer a recuperação e ele era para fazer em Lousada. E, portanto, o único que avançou fui eu aqui, em Espinho. E pronto, e foi assim que criamos, ao fim de 2, 3 anos, eles sentiram que não havia pernas para dar seguimento a esta ideia e ficou só esta. E portanto, daí o Marfoot existir, tem 10 anos. Tem uma relação com o Vitória, a escola, ou tinha? Tem um bocadinho acidental, porque nós éramos uma escola e não tínhamos competição federada. Então, quando iniciamos, e para se ter competição federada nós teríamos que arranjar uma barriga de aluguer, entre aspas. Nós primeiro tivemos ali o Sporting de Silvaldo, que é uma equipa de futsal que está inscrita na Associação de Futebol Aveiro. Depois achamos que poderia ser algo mais interessante criar esta ligação aqui como porta de entrada para o clube, Sporting Clube Espinho, e criamos essa ligação também, mas depois as pessoas na altura do Sporting Clube Espinho não interpretaram bem a ideia e acharam que aquilo era diferente e não quiseram romper, não romperam, eu quis romper. Então eu fiquei ali a braços com um problema que tem a ver com os equipamentos pela relação que eu tenho com as pessoas do Vitória, eles prontificaram-se e ofereceram-me 100 equipamentos e fizemos aqui, e sugeri então fazer aqui uma parceria como um polo de recrutamento do Vitória aqui nesta zona de Aveiro, onde sai sempre muitos jogadores e que chegam ao patamar de profissional. Historicamente, é da região de Aveiro, é onde saem mais jogadores. E foi por aí. Neste momento vamos encerrar essa mesma parceria, porque acho que não faz sentido nós caminharmos pelo próprio pé, porque estamos filiados na Associação de Aveiro e, portanto, temos que ser inscritos e temos que jogar com os equipamentos da academia, levando o símbolo da vila ao peito, juntamente com o da Câmara, para nos identificarmos melhor. Quantos miúdos é que estão neste momento no projeto? Faz ideia? Assim, à volta de 100 miúdos. À volta de 100 miúdos. Não temos capacidade para mais. Temos aqui, orgulhosamente, miúdos. Fazemos aqui um trabalho muito social. Não jogam só aqueles que são bons. Temos miúdos bons, temos menos bons, miúdos magros, miúdos mais gordinhos. Há aqui uma vertente social que nós não podemos descurar e, portanto, todos eles são válidos e todos eles têm que ser ajudados e nós contribuímos com esse lado social. Temos miúdos, por exemplo, da CPCJ, que é uma instituição, e, portanto, nós também estão lá a título de pro bono e, portanto, nós fazemos questão de ajudar. Agora, recentemente, um miúdo ucraniano também está inscrito, está lá também e podemos acolher e fazer a nossa parte. Portanto, desenvolvemos aqui um trabalho social que eu acho que é muito importante e que não tem a ver se os miúdos vão ser jogadores ou não. É apenas praticar o desporto, praticar e depois as coisas vão fluindo de uma forma natural e aquilo que nós temos tido aqui ao longo destes anos é conseguimos conciliar essa mesma evolução dos miúdos, encaminhamos os miúdos socialmente, o que é para mim o mais importante, e acabamos por ter aqui alguns resultados desportivos interessantes dentro desta dificuldade que nós temos. Exatamente. Pronto, além disso, seguiu-se Felgueiras e agora o Feirense.
podemos falar agora já mais recentemente, inclusivamente nesta época que terminou. Como é que têm corrido as coisas lá em Santa Maria da Feira, em termos de desportivos e pessoais? Antes do Felgueiras, eu tive uma passagem pelo Sub-23 do Feirense. Exato, sim, antes de ir a Felgueiras. Foi um trabalho muito positivo e, portanto, o facto de ter sido um trabalho positivo fez com que os responsáveis do Feirense já me conheciam o meu trabalho e, portanto, o facto de eles terem acabado com a equipa de Sub-23 e depois eu dei continuidade no Felgueiras, fez com que existisse um acompanhamento sempre próximo. Ou seja, a posição de hoje acaba por estar, de certa forma, ligada àquela relação com o Levantes. Sim, porque tiveram a possibilidade de ver de perto, o trabalho que foi desenvolvido, a forma como nós trabalhávamos, e isso fez com que depois, transportando isso para outro clube, neste caso para o Felgueiras, os resultados também foram aparecendo e portanto houve um acompanhamento, portanto foi depois uma questão de chegar ao acordo para ingressar novamente no Feirense. No Feirense. E então como é que tem, voltando à pergunta que eu tinha feito originalmente, como é que tem corrido as coisas lá? Tem corrido bem. Entramos a acabar, não sei se foram, agora já não me recordo, se foram 7 jogos ou alguma coisa assim. 8 jornadas, mais 8 jornadas. Entramos com muita vontade, numa fase em que a equipa não estava bem, estava descrente, vinha de uma margem e de uma margem pontual confortável e de repente perdeu essa mesma margem, portanto estava ali já numa zona de aperto e, portanto, uma grande desconfiança à volta da equipa. Tentamos retribuir essa confiança, demos o nosso melhor, acho que fizemos um bom trabalho, mas não foi suficiente apanhamos ali alguns constrangimentos, e recordo, por exemplo, o jogo com o Porto, que o Porto precisava, na penúltima jornada, de ganhar para não cair a divisão e, portanto, meteu todos os jogadores, que era uma mais-valia naquele momento. Tivemos dois jogos anteriores também em Vizela, que era um jogo que nós, se vamos lá ganhar, temos tudo para inverter a situação classificativa e, portanto, não conseguimos. As incidências do jogo não nos permitiu isso, mas fizemos um bom jogo e tivemos, de certa forma, ali um bocadinho falta de experiência em alguns momentos. Apesar de termos uma equipa experiente nessa altura, e acabamos por não conseguir. Agora fizemos uma época este ano, abordamos esta época com outro tipo de argumentos, orçamento muito mais baixo, não comparativo àquilo que tem sido os 2 últimos anos. Tivemos claramente, da parte da administração, que o objetivo era não descer divisão, claramente, e portanto foi com esse intuito que nós abordamos a época. Pronto, e teve sucesso, atingiram o objetivo. O futuro vai à partida continuar no Feirense? Sim, eu tenho mais 2 anos de contrato com o Feirense, e, portanto, mas isto é como tudo, não é? Claro. Nós ganhamos 4 jogos, estamos a renovar contrato, perdemos 4 jogos, querem-nos mandar embora. É assim, o futebol é assim. Não é como diz o outro, tem sempre a mala pronta, não é? Tenho sempre a mala pronta e, portanto, estarei sempre a contar com o melhor e com o pior, mas sempre com o intuito de dar o máximo e dar o melhor de mim onde eu possa estar. Exatamente. Há bocado esqueci-me, tinha uma pergunta para colocar e até para fazer a ponta para o que vem a seguir. Falou-nos que como jogador teve muito perto de ingressar num grande e a minha pergunta vai noutro sentido. E o estrangeiro? Nunca passou pela cabeça? Nunca surgiu a oportunidade? Nunca foi ambição? Não foi ambição, mas nunca surgiu a oportunidade. É uma das coisas que eu me arrependo. Hoje, se calhar, teria feito as coisas de maneira diferente. Eu recordo-me na altura, eu estava no União de Lamas, na segunda Liga, e eu falava com o meu agente que gostava de ir para fora. Gostava de falar inglês e gostava de ir para fora, porque não me importava de ir treinar à experiência. Mas como estava aqui com uma situação confortável, tive sempre contrato, dar esse passo custa um bocadinho, não é? E, portanto, nós, se estivermos livres, podemos ir determinado tempo à experiência. Quando estamos contratualmente ligados, já é mais difícil. E eu associo muito aquilo que aconteceu com o Costinha. O Costinha, a dada altura, fez as malas e foi treinar ao Mónaco e depois fez a carreira que fez. Exato. Brilhante e com todo o mérito e meritória, porque ele é um grande amigo, é um grande gajo.
E eu fiquei sempre com essa sensação de que poderia ter feito algo do género e não tive essa coragem, se assim posso dizer, porque tinha aqui o conforto dos contratos, tinha o conforto também da vida mais particular, também mais com ligações com namorada, na altura, namorada, já morava comigo, era mulher, e portanto ficamos aqui com o riso e custa-nos dar esse passo. E arrependi-me, se fosse hoje, não tenho dúvidas nenhumas que fazia as malas e tinha que ir uma semana ou duas, tinha que treinar a algum lado, até porque havia aquele sentimento de, eu vou lá treinar a experiência, vou chegar lá desvalorizado, não é? E isso a dada altura já deixou de ser dessa forma. Os jogadores já vinham treinar a experiência e não tem a ver com desvalorização. É para se mostrar ponto final. E nós ainda tínhamos aquele conceito de que, mas se eu vou, já vou como coitadinho, vou à experiência, vou desvalorizado e tal, não sei, e não gosto muito também dessa decisão. E acabou por não funcionar. Mas arrependo-me de não ter conseguido ir. Nunca tive propostas para ir para fora, até porque eu também, nesse meu período de jogador, o mercado estrangeiro o mercado estrangeiro procurava em Portugal os pontas de lança e os número 10. Eventualmente os virtuosos da linha, os extremos, não vinham buscar um trinco cuja especialidade era posicional, era tática e era roubar e entregar. Não era propriamente alguém que desse muito nas vistas. Agora, mas a minha forma de jogar era sempre muito produtiva. Ok. Pronto, estamos a entrar na reta final. Tenho aqui perguntas do Loureiro, mas antes do Loureiro, para apaziguar o Pedro, temos que entrar nas histórias de balneário, senão ele depois vai até São João falar nisto. Histórias de balneário engraçadas sabemos que há muitas, nem todas podem contar, mas as que se puderem, agradecemos para partilhar aqui connosco. Não, tenho muitas não as posso contar, mas algumas hilariantes. As hilariantes é difícil de as contar, vão-me perdoar. Mas tenho aqui algumas, olha, uma por exemplo, ele agora está na moda, vocês são de São João da Madeira, não é? Sim. Pronto, o Cândido, que é alguém que eu tenho uma amizade e ele tem um carinho muito grande por mim, que na altura que eu estava no Salgueiro, já com 26 anos, o Cândido estava a chegar do Benfica e eu fiz as honras da casa, foi que ele trouxe a almoçar a casa, andei a ver a casa com ele para ele se estabelecer e ele ficou com esse carinho comigo. E há uma história muito gira no treino em que o Vidal Pinheiro, no inverno aquilo era lama, pura lama, e tínhamos um jogador que era o Carlos Ferreira, um médio centro, que não tinha dentes, aqui era placa. Então ele embrulhou-se com o Cândido e de repente ele começou aos gritos, pá, arrebentaste-me a boca toda. E o Cândido de repente olha e ele não tem os dentes e ele abre assim o Cândido e diz, o que é que eu fui fazer? E ele entrou em parafuso e ficou maluco. E de repente eu disse, desculpa, não foi de propósito, deixa o cotovelo para aqui para lá. E de repente o Carlos vai assim muito tranquilamente à lama e saca da placa e faz assim, está tranquilo, miúdo. E mete a placa e continua no treino. E o Cândido assim, este gajo é maluco. A cara dele foi espetacular, essa foi uma das histórias muito giras, mas tive também outras. É mais difícil de contar, mas vocês estão-me aqui a empolgar um bocadinho. Também com alguém de São João da Madeira, então. Essa não posso dizer nomes, okay. Alguém de São João da Madeira, que era muito brincalhão, alguém muito experiente e também um grande amigo, também no Salgueiro. E na altura chega-nos de Itália, de Roma, chegou-nos o Petit, que já não queria ser chamado de Petit, queria ser chamado de Insuf. Não sei se vocês se recordam do Petit. E então o Petit chegou lá e ele dava sempre com as mesmas calças e com os mesmos sapatos. E o sapato era o padrão Burberry's e o sapato era o sapatinho vela, mas gasto, aquele castanho, mas muito gasto, já ceboso. E a gente, o Petit, Insuf, outra vez este sapato e ele, Roma, Totti. Olha, mas as calças também. Totti, moda, Itália. Era todos os dias era a mesma história. E um dia, essa pessoa de São João da Madeira não tem mais. Nós fomos para o treino, combinado com o treinador, na altura era o Carlos Manuel. E então ele foi à casa de banho, vocês podem imaginar, e ele arranjou um saquinho de plástico e fez lá qualquer coisa lá para dentro. E amarrou aquilo
e meteu dentro do sapato do gajo. Quando nós vimos do treino, ele vai tomar banho. O gajo tem, tem o hábito de, ao vestir-se, limpa-se e ao vestir-se, mete os pés em cima dos sapatos. Aqui esborrachou aquilo tudo. Coitado do homem. Bem, ao menos meteu o pé direto. Esborrachou aquilo tudo. E eu estava ali ao lado, o Carlos Ferreira estava ali. O Carlos Ferreira, coitado, era sempre o que pagava as favas. O dito cujo já estava em São João da Madeira. Claro. Já não estava lá. Então, o objetivo daquilo era meter os sapatos fora. Pá, e de repente ele começa assim a mexer assim no sapato e começa assim. Mete lá dentro os dedos e depois começa. E de repente, pá, quem fez isto? E não sei o que dizer. Aquilo era um cheiro horrível no balneário, horrível. Saímos de lá quase todos a vomitar. E o Isufo foi direto ao Carlos Ferreira, queria matar o Carlos Ferreira inocente. Não sei de nada, não sei de nada. Havia ali 2 ou 3 que sabiam, que era eu, que sabia, e era já não me recordo que era o outro, que já estava lá, também estava nessa palhaçada. E pá, eu não sei de nada, não sei de nada. E entretanto, pá, aquilo foi horrível, nós tivemos que sair do balneário, aquilo era um cheiro horrível. Resumindo, ele não deitou os sapatos fora. Era isso que eu ia perguntar. Não deitou os sapatos fora, arranjou maneira lá o roupeiro lavar os Jacques, Claro. grande Jacques, lavar aquilo, pá, e ainda continuou com aquilo. No dia a seguir, o nosso amigo de São João da Madeira chegava sempre primeiro, três caixas de sapatos, de São João da Madeira, Claro. três caixas ali, logo de manhã ele chega, olha para aquilo, não deu ponta de sorriso, nada, pegou naquilo, meteu debaixo do braço, levou para casa, e nem pestanejou, mas os sapatos continuaram a aparecer juntamente com as calças Burberry. Exatamente. Essa foi das mais hilariantes. Mas ele chegou a saber quem foi? Ele percebeu? Não, porque essa pessoa, esse amigo é muito discreto, é muito rato. É rato velho, era muito rato velho. Eu sabia fazê-las, era muito experiente, sabia fazê-las e também um gajo espetacular. Sim, senhor. Mas Estou a ver quem é. temos, eu depois em off eu posso-vos dizer. Estou aqui a puxar a cabeça. São João ali, o Salgueiros, mas também já não era. Eu depois em off depois digo. Mas foi uma situação muito gira. Pá, mas tive muitas. Isso é mais ou menos o dia-a-dia, não é? Estas histórias. As histórias, pá, no Belenenses não é uma coisa que dê para rir muito, mas para quem presenciou foi uma coisa muito engraçada. Sim. Que nós aqui no Norte temos outro tipo de hábitos em termos de balneário. Por exemplo, nós chega o Natal, gostamos de juntar as famílias, damos umas prendas. Lá no Belenenses lá não havia nada disso, nós promovemos ali um almoço e demos essas prendas, com os Pai Natais a entrar, pá, foi uma coisa muito gira. E no aniversário era a velha questão do bolinho e da Coca-Cola e não sei o quê, e eu não tenho mais nada, eu faço anos, na altura era o Conselho treinador, o Conselho só se ria, e eu cheguei lá e então não havia bolo para ninguém. Havia um tacho de moelas, um tacho de febras, frango, bolas de queijo, presunto, era chamuças, era rissóis, era pão com fartura, era minos por tudo quanto é lado. Eu disse, pá, mas o que é isto? Quem é que faz isto? Isto não há bolo de aniversário. Assim, não, isto é para comer e para beber. Exato. Isto no final do treino, nós estávamos lá todos, aquilo foi espetacular e depois foi ficando foi um bocadinho depois ficando para os outros o hábito, para os outros que foram chegando e eles acharam aquilo o máximo. Olha, ainda fiz anos em março, fiz algo parecido aqui no Feirense e até hoje ainda ninguém me bateu. Os jogadores são fraquinhos a esse nível, não levaram nada de jeito. O Iker aproximou-se um bocadinho, mas levou 2 ou 3 frangos, aquilo não chegou para nada. Não chegou para nada, mas não conseguiram bater porque a minha dose foi... E também o pessoal do Norte está habituado a outras coisas, sabe como é que é? O pessoal da velha sim, a malta guarda. gosta de se juntar à mesa. Sim. Olha, foi uma das razões por qual tínhamos um grande grupo em Guimarães. É que nós, por exemplo, imagina, nós estamos a sair do balneário e vamos almoçar a qualquer lado e de repente, onde é que tu estás? E aparece mais 2 no restaurante. E depois um outro manda uma mensagem e de repente nós conseguíamos reunir o plantel todo no mesmo restaurante para almoçar. Uma coisa muito natural, ou seja, não havia, vamos marcar aqui um almoço de equipa, não. Isso acontecia com muita naturalidade. Depende do próprio Guimarães. grupo, E, portanto, o pessoal gostava de estar junto uns com os outros e daí o grupo ter sido um grupo tremendo.
grupo tremendo, por isso é que, normalmente é à mesa que a gente criamos essa ligação e esse espírito. Exatamente. Ok, bem, vamos entrar na fase final, vamos fechar. O Loureiro dá sempre aqui algumas coisas para nós fecharmos isto, que basicamente são perguntas ou escolhas que tem que fazer. Portanto, a primeira já é um clássico, por acaso alteraste aqui um bocadinho. Sim, Pronto. sim. Então, o que é mais saboroso? Fazer um golo ou um corte em cima da linha? Pá, essa resposta para mim é óbvia. Olha, eu golos quase que não fiz. Não sei se foram 8 ou 10 golos. Por acaso fiz 6 golos, se não estou em erro, em Barcelos, quando subi a divisão, mas eu jogava como número 8. Aparecia muito nas segundas vagas, mas depois passei a jogar sempre a pivô defensivo, a trinco, e os treinadores confiavam muito na minha leitura do jogo, e eu também era um jogador rápido, então não me deixavam ir lá acima. Isso para servir um bocadinho de desculpa também para a minha média, Exato. que é muito fraca em termos de gols. Mas a resposta é fácil. Para mim era muito gratificante salvar um golo em cima da linha, O trabalho defensivo. o trabalho defensivo, porque era fundamental, porque eu sabia que depois a equipa ia beneficiar com isso. Sim, senhora. Loureiro, esta aqui a seguir, isto é uma ou é duas? Uma. Tens... É só uma? Sim. Ok. Escolher o melhor jogador com quem jogou ou contra quem jogou? Eu joguei com grandes jogadores, mas também joguei e apanhei o futebol numa fase em que o pivô defensivo tinha que andar atrás do número 10. Era muito difícil. E posso dizer que o jogador mais difícil que eu encontrei a marcar foi o João Pinto. O João Vieira O Pinto. João Vieira Pinto. O João jogava no espaço entre setores, entre linhas, saltava à profundidade, sempre em diagonais, ou ia à linha buscar, e eu sabia que tinha que andar atrás dele. Era muito difícil, era muito desgastante e era muito difícil marcá-lo. Mas o treinador queria que eu fizesse aquela função, queria que eu andasse atrás e a gente tinha que andar atrás. Houve um jogador que, curiosamente, foi um jogador extraordinário, que se cometeu uma grande injustiça com ele, na minha opinião, que foi o Deco. Foi um jogador que eu costumava-me dar bem com, sabia marcar. Era um jogador que gostava de ir buscar nas laterais a bola e eu optava por. Ele era mais bola de transporte, ele passe, e então eu tapava-lhe os caminhos, não lhe conseguia tirar a bola, era difícil, mas tapava-lhe a progressão, o caminho para ele progredir. E portanto, normalmente quem a fazia depois era outros que ele serviam, mas eu tentava sempre tapar a progressão dele. Também foi um jogador genial, que não foi injustamente considerado o melhor jogador do mundo, não sei porquê, foi campeão pelo Porto, 2 taças europeias, uma transferência para o Barcelona, volta a ser campeão europeu, e com grande preponderância no Futebol do Porto e na Champions League, teve preponderância titularíssimo no Barcelona, e portanto teria que, uma transferência pelo meio, teria que ser, na minha opinião, considerado o melhor do mundo. Não foi, e estava a jogar muito, e não foi porque na altura o Ronaldinho Gaúcho tinha o tipo de marketing, digamos Tinha assim, que ser, exato. e também era um jogador extraordinário, há que dizê-lo, mas se for por rendimento, o Deco teria que ser premiado seguramente. Acho que lhe foi colocado, foi-lhe muito injusto não ter sido atribuído esse prémio que ele merecia. Mas são 2 grandes jogadores, mas apanhei gerações muito boas de grandes jogadores, inclusive a estreia do Ronaldo num célebre jogo que o nosso campo em Guimarães estava castigado, fomos jogar às Antas, o Ronaldo jogou e ainda apanhei essa mesma geração. Ele estava-se a estrear, era uma gazela, tive lá um lance ao lado dele e eu disse, que é isto? Ele deixou-me para trás fácil, não é? Eu disse, que é este miúdo, pá? O gajo começou para ali a galgar, o gajo com a bola, não havia hipótese. Apanhei ali gerações muito boas, a geração que falei dos anos 80, já a acabar, depois a minha geração, depois esta geração mais nova, mais recente. Apanhei ali 3 gerações muito ricas naquilo que era o seu talento. Ok. Depois, o pior momento da carreira? Pior momento? Epá, acho que o pior momento é quando nós temos que dizer... Houve um momento difícil para mim, que foi o momento quando saí do Oliveirense. Tinha feito uma época muito boa, era o meu 2º ano de sénior e estava com algumas expectativas
para poder dar o salto, ou até para continuar no Oliveirense, porque era uma equipa que lutava para subir e tal. E a dada altura, nesse ano, eu tinha tropa. Tinha tropa e os responsáveis do Oliveirense disseram: pá, tu ficas aqui, mas se fores para cumprir a tropa, o serviço militar, nós pagamos-te metade. Se estiveres a jogar, nós pagamos por inteiro. E fruto da nossa juventude, a gente diz: então, mas isto não estou a ser corretos, então. E achamos que isto é tudo fácil. Então, também não sei, teimoso. Não quero, vou para o outro lado. Pensando que isto era tudo muito fácil. O que é certo é que fiquei com uma mão à frente e outra atrás e passei um momento difícil em que tive que cumprir o serviço militar, não estava a treinar. A dada altura vim cumprir a parte final do serviço militar aqui em Espinho, no Regimento de Engenharia. O Norton Matos era o treinador do Sporting Espinho na Liga de Honra. E o meu pai, como era roupeiro, eu falei com ele para ver se falava com ele, para ver se me deixava treinar. Só treinar, mais nada. E ele deixou-me treinar e ao fim de alguns treinos ele achou que eu poderia dar uma ajuda e falou comigo se eu queria ser inscrito, pá, que não havia verba, mas se eu queria ser inscrito, eu disse: para mim, olha, não quero ganhar nada, eu só quero ser inscrito para retomar a minha carreira. E foi isso que aconteceu. Inscrevi-me no Sporting Espinho ali meio ano, não jogava, fiz ali um ou dois jogos e lesionei-me logo, tive uma ruptura, ele deu-me uma oportunidade até de defesa de direito, mas lesionei-me e depois tinha bons jogadores, o Espinho na altura tinha boas equipas, e portanto o meu objetivo acabou por ser conseguido, que era estar inscrito numa equipa para depois voltar à realidade do CNS, que era o meu mercado. Foi onde entrei depois no Lourosa para retomar o caminho. Mas foi uma altura difícil em que a gente começa a ver as coisas andar para trás e a sentir que se calhar esta interrupção vai estragar tudo, vai matar. E se calhar esse foi o lado mais difícil. E para fecharmos em alta, o melhor momento da carreira agora? Como jogador ou como jogador? Se quiser, um de cada. Olha, como jogador, claramente foi os momentos que eu passei na minha formação, quando fui internacional sentia-me importante ser o único jogador do Benfica na altura internacional a representar a seleção nacional e portanto para mim era uma coisa assim, que era muito bom, porque por norma o Benfica, o Porto do Sporting tem sempre uma catrafada de jogadores na seleção e naquela altura o Benfica estava a regredir um bocadinho e eu ser o único sentia-me importante. Foi importante para mim, foi importante a chegada à Primeira Liga. Foi muito importante a minha época e a minha passagem no Vitória, porque senti a adrenalina de que é jogar em um clube com uma dimensão como tem o Vitória. Portanto, acho que foi a subida de divisão e o sermos campeões no Gil Vicente também foi um ano muito bonito. Tive ali passagens muito boas. Os torneios, o Campeonato da Europa que fiz pela seleção na Dinamarca, o Campeonato do Mundo que fizemos também na Escócia, ficamos em terceiro lugar, quarto lugar. Tive ali momentos muito porreiros, mas não difíceis, foi o que eu te falei anteriormente. Sim. E agora como treinador, como tu disseste no início, estou a começar, estou a fazer o meu trajeto de uma forma gradual, tirando os meus cursos, já os tenho todos, na totalidade, formando-me também, que foi quando eu deixei de jogar futebol, também tive essa preocupação no ano seguinte de me formar noutras áreas e tirar aqui alguma formação sobre aquilo que é o coaching desportivo, trabalhar sobre o PNL, sobre a gestão desportiva, a própria comunicação na televisão também me deu algo que eu acho que é extremamente importante. Mas há algo que eu sinto que a experiência é muito importante, é uma experiência que eu tenho para mim como fundamental neste meu trajeto agora, na passagem para treinador, que considero uma mais-valia, que é um conselho até que dou para os mais jovens, que às vezes querem ser treinadores rapidamente e pensam só no treino, nos exercícios, e às vezes há coisas que estão ao nosso lado e ao alcance, que nós deixamos de lado e são mais importantes, na minha opinião, para seres melhor treinador. Exato. Foi este período que eu estive dedicado à minha academia, nesta interrupção que eu tive como treinador, e isso fez com que eu tive ali a desenvolver outras ferramentas, nomeadamente a comunicação, a paciência, a tolerância para com muita gente, viver aqueles miúdos a crescer, é que transportar isto
para o contexto onde estamos inseridos, Exatamente. que é um contexto profissional, mas tiramos sempre experiências que nos podem ajudar. Exatamente. Pronto, essa dica é a perfeita para fechar, uma dica para os mais novos. Acabamos aqui, não sei se alguém que está fora quer dizer alguma coisa. Quem está fora gasta lenha. Ele queria ouvir mais histórias. Ele queria, era. Mas ele acho que já vai ficar satisfeito com o nome daqui a bocadinho. Pronto, pá, fechamos em alta, foi a conversa com o Mr. Rui. Obrigado a todos por nos acompanharem e até à próxima.